Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 200º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Mesegue e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Mesegue e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com escudos, todos empunhando a espada. Persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão de povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado. No fim dos anos, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra. Você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança. Todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores lhe dirão: você veio para levar o despojo? Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos? Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Assim diz o Senhor Deus: por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog
em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Mesegue e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos, os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia, darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, a leste do mar, que fará parar os que passarem por este lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e aquele lugar será chamado de Ramon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os coveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Ramoná. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Diga às aves de toda a espécie e a todos os animais selvagens: reúnam-se e venham. Venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês. Um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações,
e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize, esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, plantei sobre a multidão do Egito e faça descer, ela e as filhas das nações poderosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão. Do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que os socorrem, lhe dirão: eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos, mortos à espada. Ali está a Síria, com todo o seu exército. Ao redor dela, todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Assíria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada, todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com todo o seu exército, ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada, desceram incircuncisos às profundezas da terra, esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos, lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Mesegue e Tubal, com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos, que dentre os incircuncisos foram mortos e desceram ao mundo dos mortos com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes
jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso, ele jazerá no meio dos incircuncisos com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. No 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. Então, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só, mas possuiu esta terra. Ora, como nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada como propriedade. Por isso, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: vocês comem carne com sangue, levantam os olhos para os seus ídolos, cometem assassinatos e ainda pensam que hão de possuir a terra? Vocês confiam em suas espadas, cometem abominações. Cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo e ainda pensam que hão de possuir a terra. Diga-lhes que assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto, eu o entregarei aos animais selvagens, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e o orgulho do seu poder chegará ao fim. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona o lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas, quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora na minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu
e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus, e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia a espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. Chegamos ao fim da leitura de nosso 200º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.